Sabe, toda nação tem uma história de origem, né? Mas a do Brasil, essa não começou com um poema épico, nem com um romance. Começou, acredite se quiser, com um relatório de negócios. Parece meio chato, não é? Só que essa carta, essa simples carta enviada a um rei, foi o pontapé inicial de uma jornada incrível. Ela transformou um simples inventário de recursos numa forma de arte cheia de alma, cheia de conflito. Bora entender como é que isso aconteceu. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com a tal certidão de nascimento do Brasil, que de artístico não tinha nada. Depois, vamos dar uma espiada em como os europeus viam essa terra nova, e já adianto, era com um olhar bem particular. Daí, a gente mergulha nas tensões de uma sociedade colonial que estava fervendo e que foi justamente o que deu origem à primeira grande explosão de arte brasileira. No fundo, é a história de como a palavra deixou de ser um simples relatório para virar identidade. Em se plantando, tudo dá. Essa frase do Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota portuguesa, é o nosso ponto de partida. E olha, isso aqui é muito mais do que uma simples observação sobre o solo fértil. É uma mentalidade. Foi essa ideia que vendeu o Brasil lá na Europa como uma espécie de paraíso na Terra, sabe? Um projeto com potencial infinito. E essa visão super otimista, quase ingênua, foi a primeiríssima imagem que o mundo teve do Brasil. Então, tá. Mas como é que essa primeira impressão foi parar no papel? É isso que nos leva ao que a gente chama hoje de certidão de nascimento da nação. Pois é, os primeiríssimos textos escritos aqui no Brasil não tinham nenhuma intenção de ser arte. Eram basicamente uma literatura de inventário, que a gente conhece como literatura informativa. O nome já entrega tudo, né? A missão era uma só: relatar para o rei lá em Portugal o que eles tinham encontrado. A terra, as plantas, as pessoas. Pensa nisso não como poesia, mas como um tipo de memorando corporativo, sabe? Um relatório para a matriz. E o documento que funda tudo isso não foi um poema épico, nada disso. Foi essa carta. O objetivo era 100% prático. Era basicamente dizer para o rei, olha, achamos isso aqui. Só que, meio que sem querer, o caminho acabou criando o que hoje a gente chama de Certidão de Nascimento do Brasil. Foi o primeiro registro oficial da existência do país para o mundo europeu da época. Mas como é que esses primeiros europeus viam essa terra nova? O que será que chamava a atenção deles de verdade? Olha, o olhar do europeu não via tudo. Era um olhar bem seletivo. Eles não enxergaram uma civilização. Eles viram um grande depósito de recursos. A natureza? Era exuberante, claro, mas principalmente porque podia ser explorada. A fauna e a flora eram exóticas, não pela beleza, mas por serem estranhas, desconhecidas. Cada coisinha que eles observavam era filtrada por duas perguntas bem simples. Como a gente pode lucrar com isso? E isso aqui é melhor ou pior do que o que a gente tem lá? E essa visão, claro, se estendia para as pessoas. O viajante alemão Hans Staden, por exemplo, descreveu os nativos como selvagens, maldosos e canibais. Isso aqui não era só um diário de viagem, gente. Era, na prática, um marketing negativo. Relatos como esse pintaram uma imagem pavorosa lá na Europa, o que serviu de justificativa para a dominação colonial, como se fosse uma missão civilizadora. E é aqui que o preconceito fica quase poético, de tão arrogante. Essa citação famosa diz que aos povos indígenas faltavam as letras F, L e R. Por quê? Porque eles não tinham os três pilares da sociedade europeia: fé, lei e rei. Para pensar na lógica disso, uma cultura inteira sendo julgada pelas letras que ela não usava, sendo definida pelo que ela supostamente não tinha. Isso é o puro suco do eurocentrismo. Ok, agora avança um século no tempo. A colônia cresceu, ficou muito mais complexa e com isso, claro, vieram novas tensões. Aquele paraíso que o Caminha descreveu, ele começou a mostrar suas rachaduras. Então vamos lá, um rápido avanço no tempo. A gente começa com a carta lá em 1500. O resto do século XVI foi mais ou menos na mesma batida, mais relatórios, diários de missionários, mas aí, quando a gente chega no século XVII, o cenário muda completamente. A sociedade colonial já está estabelecida, ela é complexa, cheia de tensões. E é nesse caldeirão de contradições que uma coisa nova, uma coisa artística, começa a borbulhar. A vida na colônia, no século XVII, estava longe, bem longe de ser um paraíso. A economia era toda construída em cima da brutalidade da escravidão. Doenças como a varíola eram basicamente uma sentença de morte. A vida valia pouco. E para piorar, pairando sobre tudo isso, tinha a Contra-Reforma, aquele movimento católico super intenso que vinha da Europa, exigindo pureza religiosa. Isso encheu o dia a dia das pessoas de um sentimento profundo de culpa e medo do pecado.
E isso tudo criou um conflito interno gigantesco na sociedade colonial. Pensa bem, de um lado, a igreja, exigindo piedade, pureza. Do outro, a realidade do dia a dia, ganância, violência, desejo, céu e terra, espírito e carne. Tudo numa batalha constante. A cultura da época tinha uma alma completamente dividida. E foi exatamente desse conflito, dessa alma dividida, que nasceu a primeira manifestação literária que era de fato artística no Brasil. E esse movimento foi o Barroco. A linguagem do Barroco era o espelho perfeito daquela alma em conflito. Sabe, o Barroco não é nada sutil. Ele é dramático, é exagerado, ele vive de contrastes. Em vez de tentar resolver a tensão entre o que era sagrado e o que era profano, o Barroco jogava essa tensão no centro do palco. Ele se deliciava com essa batalha entre céu e inferno, entre espírito e carne. E a gente tem duas figuras principais que representam essa divisão perfeitamente. De um lado, o padre Antônio Vieira. Ele, com seus sermões gigantescos, tentava achar uma lógica na fé, um sentido no plano de Deus. Do outro lado, Gregório de Matos, que não à toa foi apelidado de Boca do Inferno. A poesia dele era afiadíssima, super satírica, e ela simplesmente destruía a hipocrisia que ele via por toda parte na sociedade baiana. Dá uma olhada nesse trecho do Gregório de Matos. É um exemplo perfeito. É uma série de perguntas e respostas papum, em que ele basicamente disseca a moralidade podre da cidade. A crítica é cortante, é implacável, e ele usa esse contraste dramático, que é a marca registrada do Barroco, para escancarar a hipocrisia da sociedade para todo mundo ver. Certo, então vamos amarrar as pontas agora. Que jornada foi essa que a gente percorreu? Desde aquele primeiro relatório até essa voz artística tão cheia de complexidade. A jornada fica bem clara quando a gente olha assim. A literatura informativa, lá no começo, descrevia o Brasil para quem era de fora, usando uma linguagem de documentário, bem objetiva. Já o Barroco fazia o contrário. Ele tentava interpretar a alma de quem vivia aqui, e para isso usava a linguagem da emoção, do drama, do conflito. E antes da gente fechar, que tal algumas curiosidades históricas? Elas mostram como a história da literatura é, na verdade, cheia de reviravoltas. Lembra da Carta do Caminha, a tal certidão de nascimento do Brasil? Pois então, por mais de 300 anos, essa carta ficou completamente esquecida, pegando poeira num arquivo lá em Portugal. Ela só foi redescoberta no século XIX. Imagina só, o documento que deu origem a tudo ficou perdido para a história por 3 séculos. E tem mais. Gregório de Matos, o Boca do Inferno, nunca publicou um poema sequer em vida. A obra dele sobreviveu porque o povo memorizava e recitava os versos nas ruas. E o Padre Vieira? Ele não era só uma figura local, não. O cara era uma superestrela global, pregando para multidões em 3 continentes diferentes. No fim das contas, a grande história é essa. É a passagem de uma literatura que descrevia o Brasil para o mundo para uma literatura que tentava decifrar a alma de quem vivia aqui. É literalmente o nascimento de uma voz própria. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem maior, né? A história da literatura brasileira é só um exemplo, mas a questão é universal. Como é que uma cultura consegue encontrar sua própria voz quando ela está espremida entre as pressões que vêm de fora e os seus próprios conflitos internos? Fica aí a reflexão.